Bom dia. That's all the Portuguese I speak. That's it. Esse é o único português que eu sei. Okay. My friend Gil, okay? Eu sou amigo dele, meu nome é Guilherme, o Gil. Or Guy. O No. Gui, pastor Gil. Yeah. Guillermo? Guilherme. 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 Eles não conseguem falar. Yes. Very good. Hey, if you have Bibles or phones, you can open them to Matthew chapter 10. Se você está com a sua Bíblia aí ou no seu telefone também, você pode abrir lá com a gente em Mateus capítulo 10. Matthew chapter 10. Mateus capítulo 10. You are in the midst of a sermon series on Christian liberty. Todos nós estamos no meio de uma série que fala sobre a liberdade cristã. And so what I want to do this morning is provide a framework for Christian liberty. E eu quero, na verdade, fazer um esboço para vocês sobre o que é liberdade cristã. Rather than telling you what to do, E não vou falar para você o que vocês devem fazer. I want to see how Jesus teaches us how to think. Eu quero que a gente pense e leia como Jesus quer que a gente pense e age. And so let me set it up this way. Vou iniciar assim. There was a series of movies in America in 1994. Em 1994, foi lançada uma série de filmes aqui nos Estados Unidos. Just for the record, was there anybody who was alive and aware in 1994? Alguém estava vivo aqui Okay. já tinha nascido em 1994? Now, let me risk. Who was not alive in 1994? Quem não estava vivo em 1994? Ele não okay. tinha nascido ainda. Okay, just talk to your parents. Fala com seus pais, então eles sabem te explicar. Okay, in 1994 Em in America, 1994, aqui na América, it was one of the greatest years for film. foi um dos maiores anos para a indústria cinematográfica. Now, as a pastor, I'm not recommending these films to you. Como um pastor, eu não estou aqui recomendando esses filmes para vocês. I'm just saying these were awesome. Eu só estou dizendo que eles foram filmes muito bons. Okay, The Lion King. O Rei Leão. Okay, Dumb and Dumber. Oh, Dumb Okay. and Dumber. American. Debbie Lloyd. Okay, Obrigado. True Lies. Verdadeiras Mentiras. Não Okay. sei como é que traduz totalmente o livro. Forrest Gump. O Forrest Gump, todo mundo conhece. Okay, Corre, Forrest. The Santa Claus. O Papai Noel. Yeah, The Santa Claus, Tim Allen. Okay, and The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption. Look, Qual? O Sonho de Liberdade. Is that what they called it? Yes, completely different. A What- how's Dream it- of Freedom. A Dream of Freedom. The translations are not that. Okay, They should be great tonight. okay, this great. morning. So this movie, Shawshank. O Sonho de Liberdade, esse filme, Shawshank is a book by Stephen King, the author, é um livro que foi escrito pelo Stephen King. and they made it into a film called The Shawshank Eles Redemption. transformaram o livro em um filme e o filme em português se chama O Sonho de Liberdade. It's about a group of prisoners É um grupo de prisioneiros and how they form community. e como ali eles formaram uma comunidade. And one of the prisoners is named Brooks Hatlin. E um dos prisioneiros, o nome dele é Brooks Hatlin. Hatlin. We'll just call him Brooks. Brooks, o nome dele é Brooks. Here he is on the screen. Ó, Brooks works as a librarian in the prison, ele trabalhou na prisão como dentro da biblioteca, bibliotecário. and he's been in prison for most of his life. E ele tinha passado ali na prisão a maior parte da sua vida. But at one point in the film, his prison sentence expires. Mas em um momento no livro, a sentença que ele estava cometido, ela termina, ela encerra. And although he doesn't want to leave, E ele não queria, embora que ele não quisesse sair da prisão, he has to leave prison and go back into the population. ele tem que, na verdade, sim, sair da prisão e ser restituído, restaurado de volta com a comunidade, a população. And living life outside of prison, he discovers he doesn't like it. E vivendo a vida, então, fora da prisão, ele descobre que ele não gosta. He has too much freedom. Ele tem muita liberdade ali. There are too many decisions to make. Muitas decisões para se tomar. And he feels ultimately unprepared to live in the free world. E ele se sente, na verdade, assim, totalmente despreparado para encarar a vida em sociedade. He prefers to go back to prison. Então ele prefere, então, voltar para a prisão. And the filmmakers raise an important philosophical question for us. E os diretores do filme, os produtores do filme, eles trazem para a gente uma pergunta filosófica. And here it is. Essa é a pergunta. Why do we feel the most imprisoned Por que nós nos sentimos mais aprisionados when we have the fewest constraints? quando nós temos menos quantidade de restrições? The character Brooks feels most imprisoned
not in prison, but in the free world. O Brooks, na verdade, o personagem do livro e do filme, ele se sente mais aprisionado fora da prisão do que dentro. And he's wondering, why do I feel most imprisoned in the free world? E por que que eu me sinto mais aprisionado inserido num mundo onde há muita liberdade? This is a fundamental problem of being a human being. Isso é um problema fundamental em ser humano. We assume that true freedom means no constraints. A gente acha que a verdadeira liberdade é ter a vida sem qualquer restrição. But if you've ever been somewhere where there are no constraints, you actually feel imprisoned. Mas quando você está em um local, um ambiente onde não há restrições, é onde você se sente mais restrito. Well, Jesus talks about this very issue in Matthew chapter 10. E Jesus fala sobre essa questão lá em Mateus capítulo 10. And he gives us some insight in what it means to live truly free. E ele traz para a gente um entendimento do que é ser livre verdadeiramente. So if you'll read with me. Se vocês então abrirem lá em Mateus, a gente vai ler junto. And I'm reading from the English Standard Version. Ele vai ler da tradução em inglês padrão. And Gil is reading from the True Bible, which is in Portuguese. E eu estou lendo da Bíblia verdadeira, que é português. Portuguese is what we'll all speak in heaven. A língua portuguesa é a língua que todo mundo vai falar no céu. I need to be discipled. I in love this. him. I love Okay, you. Here we go. All right, in English, here we go. Behold, Jesus says, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Então lá no capítulo 10, versículo 16, Jesus diz: Escutem, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos, tem tradução que fala maliciosos aqui, como as cobras, e sem maldade, inocentes como as pombas. Okay. I want you to understand one big idea. First Orlando in Portuguese. One big idea. Uma mensagem importantíssima, grande ideia aqui. Okay. And here it is. Following Jesus means living on mission and intention. Seguir a Jesus significa seguir ele em missão, mas com tensão. So, let's say it one more time. Following Jesus Seguir Jesus means living on mission significa que a gente vai viver a vida em missão and intention. e em tensão. The best life you could ever live A melhor vida que você vai poder viver is going to be following Jesus será uma vida que você vai seguir a Jesus on mission em uma missão and intention. e tendo tensão. Let me explain. Vou explicar para vocês. First, following Jesus means living on mission. The mission of Jesus gives us focus. Porque a missão de Jesus traz para a nossa vida foco. When Jesus is talking to the disciples in Matthew chapter 10, Quando Jesus estava falando com os seus discípulos aqui em Mateus capítulo 10, it's within the context of him sending them out. era no contexto de que ele estava prestes a enviar os seus discípulos. At different point in the Gospels, Jesus sends them out 2 by 2 as 12. Em outros registros nos evangelhos, a gente lê que Jesus enviava seus discípulos em pares, de 2 em 2. And 2 by 2 as 72 people. E acho que foi um total de 72 discípulos que foram enviados em duplas. The context of this passage is sending people on mission. O contexto dessa passagem é que Jesus estava enviando as pessoas, os seguidores dele, em uma missão. We just mentioned the mission trip to Mozambique. A gente falou no aviso aqui sobre a viagem missionária para Moçambique. Okay? So around First Orlando, we like to send people on mission. Aqui na First Orlando nós gostamos de enviar as pessoas para ir em missão. I'm just curious. Anybody in here been on a mission trip before? Só curiosidade, alguém já foi em uma viagem missionária aqui? Okay, you guys understand what I'm talking about. Vocês então entendem o que eu estou falando. This passage here is within the context of a mission trip. Essa passagem então está no contexto de uma viagem missionária. And here's the reason why. Esse é o motivo. Jesus wants to make sure everybody has a clear purpose. Jesus quer certificar que todos os que seguem ele têm um propósito bem definido, bem claro. Because a life of freedom is a life with focus. Porque uma vida de liberdade é uma vida onde há foco. Have you ever met anybody who has no focus in their life? Você já conheceu alguma pessoa que não tem foco nenhum na vida? You always ask them, what are you doing this weekend? Você pergunta, o que você vai fazer esse final de semana? And they say, I don't know. Eles falam, eu não sei. And you say, hey, would you like to hang out this weekend? Você gostaria de passar tempo junto esse final de semana? And they're like, yeah, maybe, I don't know. Talvez, não sei.
Yeah, you never want to hang out with that person, Você right? nunca vai querer passar tempo com uma pessoa assim, certo? You're like, no, let's not invite that person. Não vamos convidar essas pessoas, Because you never know if they'll show up. porque você nunca sabe se elas vão aparecer. And if they show up, you never know if they're going to bring E anything. se elas aparecem, você não sabe se elas vão trazer alguma coisa, contribuir. And most importantly, you never know how long they're going to stay, E o mais importante é você nunca sabe o quanto tempo que essas pessoas vão permanecer ali. right? Okay? This is a person without focus. Essa, então, a gente está falando de uma pessoa que não tem foco nenhum. This is not a person who lives a life of freedom. Essa não é uma pessoa que vive uma vida de liberdade. This is typically a person who's imprisoned by their own anxiety. É uma pessoa que está aprisionada pelas suas próprias ansiedades. That's why they can't commit. Por isso que elas não conseguem se comprometer com nada. Jesus is saying a life of freedom is a life on mission, is a life with focus. Jesus está dizendo que uma vida verdadeira, livre, é uma vida que está em missão, e essa missão existe tensão e o foco. A pessoa está focada. So the big idea, following Jesus is both a life on mission, Seguir a Jesus, então, implica em viver uma vida em missão but also a life in tension. e também uma vida com tensão. Okay. The tension gives us freedom. Porque é essa tensão que traz para a gente a liberdade. The mission gives us focus. A missão nos dá o foco The tension gives us freedom. e a tensão nos dá a liberdade. Again, we think in life, I'll say this, Americans think that in life, Os americanos acham que na vida, a life without tension is a life of freedom. uma vida sem tensão é uma vida de liberdade. But it's actually the opposite. Mas eu creio que é o oposto. A life of tension Uma vida de tensão is the life of freedom. é uma vida realmente de liberdade. There's a pastor named Tim Keller Tem um pastor, o nome dele é Tim Keller. who just passed away this year. Ele veio a falecer este ano. He's a great quote about this. Ele tem uma frase muito importante a respeito disso. True freedom A verdade verdadeira, is not living. desculpe, a liberdade verdadeira, True freedom is not living without restraints. a liberdade verdadeira não é viver sem restrições. True freedom A verdadeira liberdade means finding the right constraints. significa descobrir as restrições certas. Let me give you another example. Vou te dar um outro exemplo. Has anyone ever flown a kite before? Alguém que já brincou de papagaio ou pipa, alguns lugares do Brasil falam pipa. You guys know what I'm talking about? Já. There's a like a diamond-shaped thing, right? O formato de diamante, Okay. né? Depende do formato do So papagaio e da pipa. that's the sail. And then you also have another part which is really important. E tem uma outra parte, na verdade, do papagaio que vocês falam papagaio? There's two words like that Oh, I know tell me what of. they are. Esse papagaio é papagaio ou pipa? Quem fala papagaio? Eu sou de Minas e a gente fala papagaio. Desculpa, a gente não soltou muito quando era criança. What's the word? So one is pipa, Pipa? which is the most common one. Pipa. And then I'm from the country. I say papagaio. Oh, you're so from the let's just country. ignore Okay. mine. This is sophisticated urban folk right Então here. vocês são sofisticados, que vocês falam pipa. Yeah. Okay. Deus So a tem pipa, misericórdia. right? So you have the kite, Você tem a pipa, but you also have the string. mas vocês têm agora é o rabiola. Javiola. There we go. Yes, I got that one. I got that one right. The string is very important. E a linha também, mas a rabiola é muito importante. If you go out to a windy beach Se você vai para uma praia e está ventando muito, and all you have is the kite e tudo que você tem é a pipa, and you throw it out, e você lança no ar, what'll happen? o que vai acontecer? It'll go, Vai fazer exatamente isso. right? Right? Okay. There you go. Yeah! Very good. All right. See, that's a life without constraints. Essa, na verdade, é uma perfeita ilustração para uma vida que não tem restrições nenhuma. The kite is free. Porque a pipa está livre. And what happens? It E o goes, que acontece? O que acontece é... ow, that hurts. Okay, I gotta stop that. I can't do that the second service. Ele não consegue fazer isso no segundo culto, não. I'm old now. Okay. But this is what happens in our lives, É assim que acontece com as nossas vidas. especially as Americans. E especialmente para nós americanos. We think one day we'll be rich, Um dia a gente pensa que a gente vai ficar rico. and then we don't have to have any bosses. E aí a gente não vai ter chefe nenhum. We don't have to have any masters. Não vai ter nenhuma pessoa ditando We can ordens. come and go as we A gente please. pode ir e vir na maneira que agrada a gente. We have no Não constraints. temos restrições nenhuma. We have no debts. Não temos nenhuma dívida.
And if you watch our lives, E se você observar as nossas vidas, they're like a kite on a beach without a string. nós somos como essa pipa, então, na praia, ventando bastante sem a rabiola. I did that one with the left hand. Okay, I switched hands. No, I'm saying I'm saving my hand for the second ele service. ele fez com a mão esquerda para não machucar a mão direita de novo. Okay. So, the kite requires a string. A pipa, para ela voar bem, ela precisa da rabiola. In order to fly as high as it needs to go. Para voar o mais alto que ela pode. With the right amount of tension, Com a tensão necessária ou a medida adequada de pressão e tensão, the kite flies into the atmosphere. a pipa, então, ela vai voar. Jesus is saying the same thing. Jesus está dizendo para a gente a mesma coisa. The tension gives us freedom to Essa fly. tensão nos dará um motivo, uma maneira, a liberdade de voar. True freedom is not living without restraints. A verdadeira liberdade não é viver sem restrições. True freedom means finding the right constraints. A verdadeira liberdade significa descobrir a restrição certa. The Apostle Paul agrees with Jesus here in another passage. E o apóstolo Paulo, ele concorda com Jesus em outra passagem que ele escreve. In 1 Corinthians chapter 6, verse 12, Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, he says, "All things are permissible, fala assim que todas as coisas me são lícitas, but not all things are beneficial." mas nem todas me convêm ou têm benefícios. True freedom is not just pursuing all the permissible things. A verdadeira liberdade não é você ir em busca de todas as coisas que são permissíveis. True freedom is pursuing the beneficial things. A verdadeira liberdade é buscar as boas restrições, aquelas que trazem benefícios para a gente, Right, within the right constraints. dentro das restrições corretas. Jesus lists two constraints for us in his passage. E Jesus cita duas restrições para a gente nessa passagem. He says, on the one hand, Por um lado, you want to be as wise as serpents. vocês vão ter que ser espertos ou maliciosos como... Wise as serpents. Yeah. Ele usou a palavra sábio, mas na palavra a gente está vendo que é esperto, como as cobras. And on the other hand, Serpentes. so to say you want to be wise, not foolish. Você, na verdade, eu vou traduzir a palavra sábio, tá? Você deve ser sábio e não tolo. Right. On the other hand, you also want to be innocent as doves. E por outro lado, a gente deve ser inocente como as pombas. In other words, you want to be innocent, not guilty. Você quer ser inocente e não culpado. Wisdom is about your pragmatic approach to life. A sabedoria tem a ver com a nossa atitude pragmática em relação à vida. Innocence is about your moral approach to life. Inocência tem a ver com a sua Moral approach to life. Your morality. sua abordagem moral em relação à vida. And so Jesus is saying the two constraints we need on our lives to be free Essas duas restrições que precisamos de ter nas nossas vidas para sermos livres, is on the one hand to be moral, nós temos que, por um lado, ser morais, But ter on the oth- princípios, on the other hand, wise. e por outro lado, nós temos que ser sábios. And this creates for us a nice framework about Christian freedom. E isso cria para a gente uma certa delineação para a nossa vida cristã. And I'll show you on the screen here. Eu vou mostrar um gráfico para vocês na tela. On this vertical axis, you have innocence and guilt. Na linha do meio, vertical, nós temos ali no topo inocência e embaixo nós temos culpa ou culpado. On the horizontal axis, you have wise and foolish. E na linha horizontal nós temos sábio ou sabedoria e temos foolish, que é tolice ou tolo. And so what you'll see, we can fill out this matrix to provide a framework. Nós podemos então preencher essa matriz para providenciar para a gente uma delineação, talvez um ambiente onde a gente tem que estar dentro, inserido. Another way to think about this is it's a lens to view life. Uma maneira que a gente pode pensar nisso é como se fosse uma lente que a gente coloca que a gente vai conseguir enxergar o mundo à nossa volta. Let me illustrate. Vou ilustrar para vocês. If you are someone who says, I'm going to prioritize wisdom,
Se você é uma pessoa que diz, eu vou priorizar sabedoria na minha vida, but I'm not going to prioritize morality. mas eu não vou priorizar ser uma pessoa moral, ter caráter. Maybe you decide to go into business, for example, Talvez você decide abrir um negócio, por exemplo, and you say, I'm going to make as much money as I can, and I don't care who I hurt. e você vai dizer assim, eu vou fazer o tanto de dinheiro que eu conseguir e não me importa que eu tenho que passar por cima. You would be really wise, Você talvez vai ser uma pessoa sim muito sábia, but you might also live a life that's guilty. mas você vai viver uma vida que você vai se sentir culpado. And we might call this quadrant over here calculating. E nesse lado aqui do gráfico, a gente vai chamar essa pessoa de sendo uma pessoa maliciosa. Calculating não é uma pessoa não tem a ver But malicious. Uma pessoa maliciosa, não tem a ver com números, ok? Maliciosa que fica pensando, calculista ou maliciosa, mas calculista. no sentido de malícia. Right. So that would be that. But let's say you go, oh, I don't like people who are calculating. I'm going to go the other way. Mas vamos dizer que você pensa, eu não quero ser uma pessoa calculista ou maliciosa, e você então decide ir para o outro lado. And by the way, this is how our current culture works. É assim que a nossa cultura contemporânea funciona. We tend to think it's either or. A gente pensa que ou é um ou é outro, But really, most of the time, it's a matrix. mas na maior parte do tempo é uma matriz. Let me show you what I mean. If I say, I don't want to be calculating, I'm going to go to the other side, I might be very innocent, Talvez você decida, então, eu quero ser bem inocente, but I'm pretty foolish in the way that I live in my practical approach. mas você talvez se diz ser uma pessoa, ser bastante tola, ou não sabe da maneira que você vive a sua vida. The word we use in English for that is naive. A palavra que a gente usa é ingênuo em inglês. And so you have this person who has really great intentions, Tem uma pessoa, por exemplo, que tem boas intenções and they're really kind, e são bem gentis, but when it comes to practical life, they're foolish. mas quando se trata da vida prática, elas são tolas. And often what our culture tells us E frequentemente o que a nossa cultura diz is you either have to be calculating é que você tem que ser uma pessoa calculista ou maliciosa, or you have to be naive, ou você tem que ser uma pessoa ingênua. and there's no in between. E não há nada entre esses dois extremos. But this is not what Jesus teaches, Mas não é isso que Jesus está ensinando para gente. because Jesus thinks in terms of both tensions. Jesus ele ensina para gente essas duas tensões. So just to fill this out, let me show you. You could be neither innocent nor wise. Você pode ser uma pessoa que não é inocente e nem sábia. You could be foolish and guilty. Você pode ser uma pessoa tola e culpada. And this is someone who's hopeless. Se você está, na verdade, desse lado, uma pessoa totalmente desesperançada. If you ever know anybody who feels hopeless, Você conhece aquelas pessoas que são totalmente vivem sem esperança? it's typically people who don't have the wisdom to move forward in life, Pessoas que não têm a sabedoria para prosseguir e avançar na vida. and they also tend to make foolish decisions Essas over and over. pessoas também tendem a tomar decisões tolas, sempre. So these are three areas where, in general, we would not want to live this way. Essas áreas são áreas que a gente não deve viver nesses parâmetros. These three areas don't help our kite to fly the highest. Essas áreas não ajudam a nossa pipa, na verdade, a voar. Jesus says, be both wise and innocent. Temos que ser os dois, sábios e inocentes. And the word we use to describe that quadrant is free. E nessa palavra, a palavra liberdade, ela se encaixa nesse local. True Christian freedom A verdadeira liberdade cristã, happens when we are at the intersection quando nós estamos na interseção of both wise and innocent. das áreas, né? Sábia de sabedoria e também de inocência. Okay. I'm going to leave this illustration up here, Eu vou deixar essa ilustração, esse gráfico aqui para vocês, but let me further illustrate it with something practical. mas eu vou ilustrar para vocês com algo assim mais prático. So, question: Uma pergunta. how many of you have ever had discussions about Christianity and art? Quantos aqui já tiveram discussões sobre o cristianismo Okay. e a arte? Music, film, Música, television. filme, televisão. Okay, so I was born in the 80s and grew up in the 1990s in America. Eu nasci na década de 80 e cresci na década de 90 aqui na América. And I wasn't raised in a Christian family. Não cresci em um lar cristão. And so about 1995, E em cerca de 1995, this new music seemingly appeared out of nowhere esse novo estilo de música apareceu assim do nada. called hip hop O nome, o estilo é hip hop. or rap. And there was a guy named Snoop Dogg.
E o nome do cara era Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Snoop Dogg! Yeah, and he put out an album in 1995, which was very formative for me. Ele lançou um álbum em 1995 que me formou muitas coisas. And so, at the time, we had compact discs. Does anybody remember A compact gente tinha discs? os discos mais compactos na Okay, época. so I went to the store and you would open up the CDs. glass case and you Você ab- would read the little like Você insert in abria a there. capa do CD, lia a letra, a capinha do CD. And I remember getting the Snoop Dogg CD E eu lembro que eu comprei o CD and the do Dr. Snoop Dogg. Dre CD. And Dr. Dr. Dre. Dr. Dr. Dre? Oh man, we'll talk later. Yeah, we'll discuss afterwards. Gil is a Christian, so he doesn't Eu know sou about this cristão. stuff. So anyway, Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, Biggie. Tá falando dos grandes nomes Okay, da does música. anybody que here surgiram remember nessa- this? Vocês lembram A desses few of you, aí? y'all are all Christians. You were like, no, we don't know anything. Okay. Then in the rock and roll side, on the rock and roll side E of do music, lado da música rock, Nirvana, tinha Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Smashing Pumpkins, Weezer, Oasis. So I had all of these albums. eu tinha todos esses discos, esses CDs. And then in 1997, E aí, em 1997, I became a Christian. eu me tornei um cristão. And in my youth group, E no meu grupo de jovens, de estudantes, my youth minister preached one day o pastor de jovens pregou uma noite. and said, if you really want to follow Ele Jesus, falou assim: se você realmente quer seguir Jesus, you have to get rid of all of your secular music. você tem que abandonar, deixar de lado toda a sua música, a música secular. Did anybody else walk through this journey? Did Alguém anybody do passou this? por essa mesma Okay. jornada na vida? So we had this official ceremony Nós tivemos tipo um momento especial ali, where you wanted to demonstrate your onde godliness. você tinha que demonstrar a sua santidade. You would take a brick, Você pegava assim um tijolo, uma pedra, you take your compact você discs, pegava seus CDs and you'd break them e all. você destruía todos eles. And you'd say, I'm only listening to Hillsong. E aí você falava assim: eu só vou começar, só vou escutar Hillsong From here agora. on out, that's it. Just Christian Daqui em music. diante eu só vou escutar música cristã. You know, a little DC talk, if you remember that. Michael W. Smith, Stephen Curtis Chapman. Do we remember this? Okay, what is this approach? E qual é essa abordagem Okay. então? With all love and respect to my youth pastor, Com todo respeito ao meu pastor de jovens, that is a naive approach. é uma abordagem mais ingênua. It's saying, I'm going to be really innocent, É você diz, você é bem ingênuo, but I'm not going to be very mas wise. eu não vou ser sábio. That is an either or approach, right? Essa abordagem, ela é ou é um ou é outro. Right. Não tem nada em termos. So for many years, I lived as a naive person. Por muitos anos eu vivi como uma pessoa assim mais ingênua. Now, prior to becoming a Christian, Mas antes de me tornar um cristão, I had no filters for my music. eu não tinha nenhum filtro em relação ao que eu podia escutar ou o que eu não podia escutar. And as an 11 or 12-year-old, E quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade, I listened to Snoop Dogg. eu escutava o Snoop Dogg. You should not listen to Snoop Dogg as an 11-year-old. Quando você tem 11 anos, não é recomendável que você escute Snoop Dogg. That was very foolish, very not wise. Uma decisão tola, uma coisa Right. que eu fiz que não foi sábia na minha Or I vida. would say this, that was not very innocent. Não foi, na verdade, também uma decisão muito inocente. So I was living over here in the calculating Na area. verdade, eu estava vivendo ali como uma pessoa mais calculista. And when I became a Christian, Mas quando eu me tornei um cristão, I jumped way over here to the naive eu area. passei pro lado oposto, lado de ingenuidade. But then I got to a point in college Mas chegou um momento, quando eu estava na faculdade, where some of my Christian friends e eu estava ali com alguns amigos meus cristãos, started pointing out some of the flaws with Hillsong começaram a apontar alguns erros de Hillsong. and started pointing out the flaws with Michael W. E Smith começaram a apontar os erros também do Michael W. Smith. and all the Christian music E a música, na verdade, cristã. because it wasn't Christian enough. Porque não era cristão o You suficiente. guys know what I'm talking about? Vocês entendem o que eu estou falando? Okay. And then I had no music to listen to E aí eu não tinha nenhuma música mais para escutar. because I couldn't listen to secular Porque eu não music, podia escutar mais música secular. and now I couldn't listen to Christian E music, agora eu não podia mais escutar música cristã. and I was hopeless. E eu fiquei totalmente sem esperança. And I just remember asking myself, E eu me lembro fazer essa pergunta para mim mesmo. is this really how Jesus wants me to consume music? É assim que Jesus quer que eu consuma, na verdade, escute música? And I remember reading this verse. E eu lembro, então, ler esse versículo, quando eu leio esse versículo, And it was as Jesus was saying to me, que é como se Jesus estivesse falando para mim.
Doug, remember, I'm sending you out into the world. Doug, lembre-se, eu estou te enviando no mundo. And there are wolves in the world. E vai ter lobos, muitas pessoas ruins. So, Então, be as wise as serpents, seja sábio, prudente como a serpente, but also be as innocent as doves. mas também seja inocente também como as pombas. Listen to music Ouça, escute a música, if it's good music, se é uma boa música, but limit that music mas limite o tempo que você escuta essas músicas, if it doesn't help you produce godliness. se não te ajuda a produzir ou caminhar em santidade. And right about the time that I was reading this verse, E quando eu estava lendo, na época que eu estava lendo esse versículo, meditando, music was becoming digitized. a música começou a ficar mais, ser digitalizada. And I remember re-downloading the songs I used to have. E eu lembro que eu comecei a fazer o download de novo das canções que eu costumava escutar. Do you guys remember this? Napster? Tinha o Napster. I didn't do Napster because I'm a Christian, but Eu I'm não just fiz saying. Napster porque eu sou cristão. Right. Audio Galaxy. Do you guys remember this? And then finally, Apple had the iTunes Store. iTunes Store quando a Apple lançou. And then we got Spotify. Aí nós tivemos o Spotify. And I just remember getting on it and going, Nirvana, okay, yeah. Eu lembro que eu selecionava, eu via Nirvana, vamos fazer Smashing o download. Pumpkins, okay. Ele estava dando ok nas bandas Snoop que ele escutava. Dogg, I'll wait on that one, right? Eu vou esperar um pouquinho, né? You guys know what I'm talking about. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Okay, what was going on here? O que está acontecendo então comigo? I'm living as a free person. Eu comecei a viver então como uma pessoa livre. And this is how a lot of you have lived, É right? assim que muitos de nós aqui vivemos. There's some music I can listen to because it's beautiful. Tem certas músicas, canções que você escuta porque são bonitas, são lindas. And there's some music I shouldn't listen to because it doesn't help me follow Mas Jesus. tem certos tipos de música que eu não escuto porque não me ajuda a caminhar com Jesus, a seguir a Jesus. And I want to balance both. E eu quero, na verdade, trazer um equilíbrio para isso. Now, why do we do this? E por que fazemos isso? Because Paul says, Porque Paulo disse: everything is permissible, todas as coisas me são lícitas, but not everything is beneficial. mas nem tudo trará o benefício ou me convém. And if I want the kite of my life E se eu quero que, na verdade, a pipa da minha vida, to fly the highest it can fly, se eu quero voar o mais alto que eu conseguir, I need the right kind of tension. eu preciso da atenção correta. This is Christian freedom. Isso é a verdade, a liberdade cristã. Amen. Amém. And let me say one more thing and then I'll pray for us. Só vou falar mais uma coisa e vou fazer uma oração por todos. This kind of framework Essa delineação que eu fiz, esse gráfico, can apply to all areas of life. pode ser aplicado em todas as áreas das nossas vidas. Art, Na área das artes, family, família, politics, a política, material goods that you purchase, bens materiais que você compra, everything you can consume or enjoy in life. tudo que você consome para você desfrutar da vida. What Jesus wants for all of O us que Jesus quer para todos nós is not just to be the most pragmatic não é que devamos ser as pessoas mais pragmáticas and not just to be the most moral, e também as pessoas mais corretas moralmente falando. but to live in the tension of both. Mas nós temos que viver num lado de tensão entre essas duas áreas, esses dois extremos. For God's glory, Para a glória de Deus, for our good, para o nosso benefício, bem-estar, and for the good of the world that we're e loving para o bem do mundo, das pessoas que estão à nossa volta, do mundo que vivemos. and trying to reach with the gospel of Jesus. E onde nós tentamos alcançar as pessoas através do Evangelho de Cristo. Amen. So, and towards that, let me pray for us. Então quero fazer uma oração com todos I'm vocês. just going to pray. Lord Jesus, I pray for my friends. Senhor Jesus, eu oro pelos meus amigos, Help us to live in the right tension. que o Senhor venha nos ajudar a viver com a atenção correta. Help us to know the right constraints to produce freedom in our lives. Nos mostre as restrições corretas que trarão liberdade para as nossas vidas. That we live as wise people, Que possamos viver como sendo pessoas sábias, as the Bible defines wisdom, como a Bíblia define a sabedoria. and let us live as moral people, E que nós possamos viver como pessoas morais e íntegras, as the Bible defines morality. como a Bíblia define moralidade e integridade. And Lord, lead us not into naivety, Senhor, não nos conduza por caminhos onde seremos ingênuos, nor into being calculating, ou maliciosos, ou calculistas. and bind hopelessness from us.
e repreenda a falta de esperança nas nossas vidas. But let us live in the freedom that you came to bring. Que o Senhor nos ajude a viver na liberdade que o Senhor veio trazer para nós. For your glory Para a tua glória and our good, e o nosso bem-estar. and the good of this country and this world that we love. Para o bem desse país e nesse mundo que nós amamos. Amen and amen. Amém, amém.